Entrevista. A Prefeitura de Caruaru enviou para a Câmara de Vereadores um projeto que estabelece que os grandes geradores de resíduos não perigosos sejam responsáveis pela gestão do próprio lixo, incluindo coleta, transporte e destinação. É isso, Renata. A Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ACIC, enviou um pedido para o Poder Legislativo, onde solicita o debate em torno desse projeto. Para a gente entender melhor essa intenção, vamos conversar com o conselheiro da ACIC, Ricardo Montenegro, que está conosco aqui no estúdio da cidade. Ricardo, obrigado por atender nosso convite. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. E agradecemos inicialmente o espaço que vocês estão nos dando para a gente poder debater essa lei. Essa lei é baseada no Marco Legal do Saneamento, que diz que as cidades devem regular os grandes geradores de resíduos sólidos. O que a gente está colocando aqui é a desproporcionalidade dessa lei, como ela chegou aqui em Caruaru. Ela está para ser votada na Câmara e ela passa a valer de imediato. Ela tem somente 60 dias para fazer essa adequação. Então, em resumo, toda unidade residencial ou comercial de Caruaru que gere mais de 200 litros de lixo por dia vai ser responsável pela coleta. Isso é uma coisa que em outras cidades não existe. Nas outras cidades ela tem uma graduação, unidades residenciais não são atingidas por essa lei, e com o agravante que está acontecendo aqui em Caruaru. O condomínio é considerado uma unidade, não são a quantidade de apartamentos ou de casas que tem dentro do condomínio. Então o correto seria, tem um condomínio com 100 apartamentos, você pegava os 200 litros, multiplicava por 100 e chegava na quantidade que aquele condomínio seria responsável pela retirada, coleta e tratamento. Mas não, considero o condomínio como uma unidade. Se você for olhar pelo lado do serviço que a prefeitura presta, se ela estivesse recolhendo lixo em 100 casas, em 100 unidades na rua, o caminhão teria que passar recolhendo das 100 unidades. Se você tem um condomínio horizontal, um prédio de apartamentos, o próprio condomínio se encarrega de fazer essa coleta e entrega num local só para a prefeitura. E isso está sendo penalizado, porque ele está considerando essa unidade, esses 100 apartamentos, como uma unidade. E uma outra discussão que a gente coloca também é o seguinte: dentro do IPTU, um percentual dele é destinado à limpeza pública e recolhimento de lixo. Esse ano, no campo das hipóteses, eu paguei R$100 de condomínio, de IPTU. Então, a partir de quando entrar em vigor a lei, o condomínio vai ser obrigado a recolher o lixo. Essa taxa percentual, vamos dizer, R$5, R$10 que eu paguei no IPTU, no próximo ano ela vai ser diminuída, porque a prefeitura não vai estar mais prestando esse serviço de recolhimento de lixo. É o condomínio que está pagando. Então, são essas coisas que não ficaram claras na lei, que a gente está pedindo à prefeitura, pedindo à Câmara de Vereadores, que seja mais debatida essa lei para ela ficar mais clara e não passe pela interpretação subjetiva de quem for analisar. É esse o apelo que nós estamos fazendo ao poder público nesse momento. Vocês foram procurados em algum momento para conversar sobre esse projeto? Como foi que vocês ficaram sabendo que ele está em discussão na Câmara de Vereadores? Hoje a Associação Comercial faz um monitoramento dos projetos que vão para a Câmara que atinge a classe empresarial de Caruaru. Então, algum projeto de lei que vai para a Câmara, tanto para beneficiar ou de qualquer maneira para dificultar a vida do empresário ou do setor produtivo, nós estamos fazendo esse monitoramento. A partir daí foi que se descobriu que essa lei iria para a votação e, como tudo que eu já disse aqui, ela deveria ser melhor discutida e ser flexibilizada. Aí um outro ponto, existe N entes municipais que estão responsáveis pela fiscalização. Então você não sabe a quem se direcionar, como é que vai ser essa fiscalização. Essa lei ela precisa ser mais debatida, mais esclarecida, para que a população possa entender e também quais são os benefícios que ela está trazendo. Eu acho que deve ser feito um debate mais amplo sobre essa lei. Ricardo, um ponto importante. No momento que a ACIC faz o pedido para o debate no Poder Legislativo, qual é a resposta que tem de volta dos vereadores? Qual vai ser a ação? Uma audiência pública, discussão em comissão? Vocês tiveram resposta disso na Câmara? Até então não chegou nenhuma resposta oficial. Foi através do vereador Silvio Nascimento, que ele é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, foi através dele que foi levado esse ofício. Ele leu na reunião de quinta-feira, fazendo esse apelo, que essa lei não seja votada de imediato e que abra-se um debate para poder aperfeiçoar e melhorar essa lei, para ela ser mais justa.
Ricardo, você já falou um pouco sobre a lei, o que vai ser mudado. A preocupação da ASIC hoje, se for aprovado da forma que está, de que forma isso deve impactar? Quando a gente fala de classe empresarial, a gente fala de geração de emprego, tudo mais, né? E principalmente também a questão das residências, né? Imagine o seguinte, um salão de beleza que gera uma quantidade resumida de lixo. Ele provavelmente vai ser enquadrado porque ele está como unidade comercial e vai gerar certamente mais do que os 200 litros mínimo dia que está na lei. Agora, você comparar isso com a serraria, comparar com unidade industrial e ter o mesmo peso, é isso que a gente está pedindo, que não seja promulgado a lei dessa maneira. Isso vai ser mais um custo para as empresas, então ela vai ter que recolher, ela vai ter que contratar uma empresa que esteja licenciada para fazer o recolhimento, tratamento e destinação desse lixo. Então é mais um custo que passa para as empresas. Isso impacta no valor do que é oferecido por essas empresas, impacta na geração de empregos, vai atingindo tudo, né? E tem muitas consequências disso aí, Renata, que começam a me surgir aqui. Um dos pontos se você vai ser enquadrado por 200 litros de lixo produzido por dia, quem vai calcular isso? Isso vai ser feito apontado porque é uma unidade comercial ou não? Qual vai ser a métrica? Qual é o critério métrico? Você, não dá para dizer, sim, acho que aquilo ali produz, aquela unidade produz, a outra não. Você tem que ter uma métrica clara para isso. Imagina um efeito que pode causar. Se essa métrica for feita a partir da coleta, ou seja, vamos calcular pela coleta que já é feita. A pessoa que é de uma determinada unidade, seja ela empresarial ou residencial, pode começar a contingenciar a entrega do lixo. Ou seja, encontrar um lugar para guardar o lixo dela e só entregar por partes para não ser enquadrada. Esse lixo guardado pode trazer uma série de prejuízos ambientais à saúde. Então, é uma coisa muito preocupante. Precisa ser detalhado, precisa ser explicado. Exato. Né? E um outro ponto que eu queria que o Ricardo falasse para a gente, porque atinge diretamente a classe empresarial, que é o seguinte, vamos pensar o outro lado. Quantas empresas credenciadas nós temos para prestar esse serviço na cidade? Porque se isso entra em vigor, você tem 60 dias para se adequar. Será que em 60 dias vamos ter a quantidade suficiente de empresas para prestar esse serviço adequadamente? Porque se não for prestado adequadamente, certamente que a unidade empresarial ou residencial vai sofrer uma penalidade, né? A questão de empresa licenciada talvez seja o menor problema, porque ela vai ter que ser contratada. Então, mas hoje, temos na cidade ou teria que vir de outro lugar? Eu acredito que hoje já tem na cidade algumas, não sei se mais de uma, mas tem pelo menos uma empresa licenciada que pode fazer isso. Mas será que ela daria conta dessa capacidade? A questão é essa, não está detalhada, a gente não tem a menor previsibilidade do que isso. Mas só um detalhe da sua primeira pergunta, para quem fica a fiscalização? A fiscalização pode ser feita pela Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Serviços Públicos, SESP, Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente Caruaru, URB, Secretaria de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, SSB, Secretaria de Segurança Municipal, SM, Secretaria da Fazenda, Cefaz, Autarquia de Mobilidade Caruaru, AMC, dentro de suas atribuições. Então fica muita gente para fiscalizar, você vai selecionar a quem? E com qual critério? Isso é um outro pedido que a gente faz, que tenha uma centralização dessa fiscalização. Você vai uniformizar, por exemplo, a destinação do lixo? Todo mundo vai ter que recolher o lixo num determinado saco plástico, que tem uma determinada métrica, que tem um determinado cálculo. Se for igual a coleta seletiva. Como que vai funcionar isso? Como é que eu vou pegar qualquer inspetor, qualquer órgão fiscalizador, ele vai fiscalizar com base em quê? No olhômetro? Eu acho que aqui tem 200. Ou então, eu acho que essa unidade tem potencial para... Eu acho, não existe. É essas lacunas que ficam na lei. O que está na lei é que seriam fiscalizados 3 dias diferentes para saber se está atingindo aquele peso. Mas é o que você colocou anteriormente, pode ter um contingenciamento desse lixo, exato. Ele pode ser dado uma destinação que não é devida, então cria uma série de problemas. Por isso que essa lei deve ser mais debatida. E é preciso ter atenção espera, depois, né, Renata, que a prefeitura esclareça esses pontos. Precisa ter atenção depois para onde é que vai esse lixo, né? Qual é a destinação desse lixo? Para, de repente, depois também, para barateamento de custo, esse lixo não ir bater onde não deve. A gente aqui em 10 minutos já elencou tanta coisa que precisa ser esclarecida. Bem problemático. E a gente percebe logo que essas respostas, que essas perguntas talvez não tenham respostas, porque não é um projeto de lei que foi anunciado assim como algo super positivo.
Claro, a destinação correta do lixo, isso é super importante, essa regulamentação também. Mas a gente precisa saber todos os detalhes. E isso deve ser esclarecido, ou numa audiência pública, ou numa entrevista coletiva, um pronunciamento sobre esse assunto, porque é algo que vai modificar completamente essa rotina no nosso município. Isso foi entregue para o Poder Legislativo num conjunto de outros projetos, né? Então, assim, isso dificulta ainda mais o debate, que você coloca várias matérias de temas diversos e entrega tudo isso junto. Você não pode votar isso em bloco. Se você vota em bloco, você não discute questões tão importantes como essa. E um questionamento que Vitor fez em relação ao condicionamento desse lixo dentro da unidade, uma coisa também que não está discutida é coleta seletiva. Se meu condomínio faz coleta seletiva, esse que eu estou fazendo a reciclagem, ele entra nos 200 litros? Não entra? Como é que ele vai ser tratado? Então tem muitos pontos obscuros na lei que deve ser debatido e deve ser melhorada. A lei é importante, a destinação do resíduo sólido deve ser bem dada, deve ser recolhido, deve ser dada uma destinação decente para ele, por conta de questões ambientais, isso aí não se discute. O que a gente está discutindo aqui é a aplicabilidade da lei, como é que ela vai ser aplicada e a forma como ela está sendo imposta, 200 litros por unidade, sem diferenciar residencial, industrial, comercial, e considerando os condomínios como uma unidade, e não multiplicando pela quantidade de apartamentos e de casas que tem. Além disso, existem diversas obrigações de controles que você vai ter que ter, como está sendo destinado esse lixo. Então, é mais um custo para a empresa ter que ter esse controle de quando foi recolhido, quando foi levado. Ele tem que ter toda a história e guardar por 5 anos. Então, é mais uma obrigação, é mais um custo e mais uma burocracia. Assim que a gente vem trabalhando pela Lei de Liberdade Econômica. O prefeito Rodrigo tem sido sensível, algumas coisas evoluíram, mas chega uma lei dessa que bate de frente com a questão da liberdade econômica. Então, a gente deveria fazer a adequação dessa lei para que ela tivesse o menor impacto econômico possível, resolvesse o problema do lixo, da sustentabilidade, mas que tivesse, por outro lado, o menor impacto financeiro para as empresas possível. Eu acho que isso tem que ser debatido, né? Tem que ser debatido com a sociedade, tem que ser debatido com ambientalistas, né? Para onde que vai esse lixo? É muito detalhe que precisa ser esclarecido. Tem que ser uniformizado. Já imaginou? Entra uma empresa e vai por um caminho, entra outra e vai por outro caminho, e leva para um lugar ou para outro. Lembrando que a gente está especulando aqui porque justamente não teve esclarecimento até o momento da Prefeitura de Caruaru. Catadores, por exemplo, né, que trabalham com... Tem muita gente envolvida, é muito detalhe. Tem muita gente envolvida aqui. Bom, a gente conversou com o Ricardo Montenegro, que é conselheiro da ASIC, falou aqui sobre o projeto de gestão de resíduos sólidos que foi enviado pelo Poder Executivo e hoje tramita na Câmara de Vereadores de Caruaru. Vamos aguardar então para saber a resposta da Câmara, se teremos debate ou não a respeito disso. Está em comissão, então vamos aguardar a apreciação. Ricardo Montenegro, obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos em nome da ASIC, Renata, Vitor, espaço que sempre quando a gente precisa, vocês são muito generosos. Obrigado. 9h01, vem ela aí. Aline Souza.